A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor Espírito Santo já me ensinou há algum tempo. E como eu tenho o desejo que você seja usado por Deus, eu quero te ensinar 4 passos para ser usado por Ele. 4 passos para que o Senhor Espírito Santo derrame sobre você. Você quer caminhar com Deus? Você quer intimidade? Você quer andar com Ele? Quer ser usado por Deus no poder? Então, siga comigo esses 4 passos. Primeiro é o relacionamento. E para falar em relacionamento, nós precisamos falar de um homem muito próximo de Deus, que era Abraão. Abraão, e eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Tiago. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 23, que diz: E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? A palavra fala que Abraão creu em Deus, ou seja, o primeiro passo para você ser usado por Deus é ter um relacionamento com Ele. E para ter um relacionamento você precisa ter fé. A fé é acreditar, é confiar. É preciso ter uma interação, ter convivência com o Senhor. É preciso você estar próximo dele. E você precisa, então, um relacionamento de uma fé, de uma confiança. Porque quando nós nos relacionamos com alguém, talvez você seja casado, talvez você tenha uma namorada ou com os teus pais, você precisa se relacionar com ele. O ser humano ele precisa de interação, de relacionamento. E com Deus, um relacionamento com Deus, aquele que nós não vemos, é impossível você ter o relacionamento sem fé, sem crer naquilo que você não vê. Então esse é o primeiro passo, relacionamento. O segundo passo, comunhão. E eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, aleluia. Vamos lá então, 2 Coríntios, capítulo 13, aliás, capítulo 13, aleluia. Vamos lá então, 2 Coríntios. O Deus é bom em todo tempo e o tempo todo. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Comunhão, meus amados, significa koinonia, lá do grego, que são pontos comuns, ou seja, são características iguais, ou seja, andar debaixo da palavra de Deus. Andar em santidade com Deus. Sabe, o que é andar na palavra? É praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Praticando o que o Senhor diz. Se assemelhando com Ele, se afastando do pecado, porque o pecado, Ele nos afastou de Deus. Então, quando nós caminhamos na palavra, cumprindo o que verdadeiramente ela ensina, você está começando a caminhar com Ele. Comunhão com Ele. Assim foi com Abraão. Assim aconteceu com Enoque, que andou com Deus, que caminhou com Deus. Os patriarcas, cada um deles teve uma experiência com Deus e caminhou nas instruções de Deus. Abraão teve uma palavra que saísse da sua terra e da sua parentela e que Deus então tinha algo para ele. Faria dele uma grande nação, ele creu na palavra e ele caminhou sobre ela e isso gerou uma comunhão com Deus. Amém? Então esse é o segundo passo. Terceiro passo, intimidade. Então intimidade, eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, que diz assim, Jeremias 33, verso 3, que fala: Invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, intimidade, você que é casado, você que tem uma intimidade com uma pessoa, você sabe que você precisa ter um relacionamento diário, uma comunhão diária com a pessoa. E isso vai gerar intimidade. Você precisa investir tempo nessa intimidade. Você precisa consultar o Senhor em tudo que você vai fazer. Sabe? Você vai comprar algo, consulte o Senhor. Você vai a algum lugar, consulte o Senhor. Vai fazer um negócio, consulte o Senhor. Você vai até mesmo trocar de roupa. Você pode até achar engraçado, mas até isso a gente pergunta. Eu pergunto para o Senhor. Quando eu vou sentar na minha manhã,
fazendo a minha devocional com o Senhor, eu puxo a cadeirinha para o Pai, eu puxo a cadeirinha para o Senhor Espírito Santo, eu puxo a cadeirinha para Jesus, a gente senta na intimidade, e aí ele fala assim, a intimidade com o Senhor é consultar, é conversar, é investir tempo com Ele. Ele é uma pessoa, o Senhor Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. E nós precisamos ter esse relacionamento que vai gerar uma comunhão e que se aprofunda em intimidade. Amém? Quarto passo, então, para ser usado por Deus no poder é a semelhança. Pastor, o que vem a ser a semelhança? Semelhança, eu posso dizer para você na prática, está lá em Gálatas. Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter do Espírito Santo, é o caráter de Cristo. Esses são as características dele, são as maneiras com que ele interage conosco. Então a semelhança é você possuir essas características também. Então quando você começa a andar com Deus, você começa a se relacionar com Ele, sabe aquele primeiro amor teu que tu se relaciona, você vê pela primeira vez e você começa a caminhar com a pessoa, você vai gerar uma comunhão com ela. Depois você vai aprofundando essa comunhão, você vai gerar uma intimidade. Como acontece com o casamento, então você já tem coisas que você já não esconde mais, você fala tudo para a pessoa. E tudo isso vai gerar uma semelhança. Sabe quando a esposa começa a criar aquelas características do marido, e o marido pega algumas características da esposa? Assim acontece conosco com Deus. Então esses são os 4 passos. 4 passos para ser usado por Deus. Relacionamento gera comunhão. Comunhão, intimidade. E intimidade, semelhança. Amém? Glórias a Deus. Agora deixa eu orar por você para que você seja usado e que você também possa caminhar nesse relacionamento, comunhão, intimidade para gerar semelhança com Ele. Pai querido, Deus eterno, Senhor dos exércitos, meu amado, meu querido, meu cheiroso, ricantarabassu. Pai, Senhor, revela-se aos teus filhos, revela-se àquele homem, àquela mulher que está aqui, revela-se a ele. Mostra, Pai, que o Senhor quer ser conhecido, Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, Tu és aquele que nos lembra, Tu és aquele que é o nosso consolador, nosso ajudador. Senhor, mostra-se a eles, que eles possam ser usados, que eles possam caminhar contigo, entender quando Tu fala, quando Tu caminha, entender quando o Senhor chega no ambiente, que o Senhor muda o ambiente. Eu oro para que o Senhor possa tocá-los e eles tenham uma experiência contigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Esses são os 4 passos de como Deus fala comigo. Eu espero que tenha te ajudado para que também você possa caminhar com o Senhor. Amém? Deus abençoe. E não se esqueça, você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, deixa o teu like e compartilha. Nos siga para que você possa receber outras palavras, outras dicas de como crescer em Cristo Jesus. Deus te abençoe.